O ano é 2018 e eu estou recém-casada. Sou daquela esposa que casou para ser feliz. Eu queria dar conta de conseguir tudo, sabe? Da casa limpa, das roupas cheirando, do almoço fresquinho, de sair para trabalhar fora, de ser independente financeiramente. Eu queria tudo. Eu queria tudo e eu queria agora. Também eu estava grávida. Eu lembro que na gestação do Davi, meu primeiro filho, eu passei muito mal. Eu ficava muito tempo no banheiro mesmo, 24 horas, de dia e de noite. No meu trabalho, eu não conseguia comer direito, mas se eu ficasse com fome, eu também passava mal, era uma loucura. E no meio dessa loucura toda, eu pensava, cadê a felicidade que eu casei para ter? Estava longe disso. Meu Deus, minha primeira gestação, assim, foi algo tão sonhado por mim que antes de ter o primeiro filho, eu queria ter 6 filhos. Eu sempre achei maravilhoso mulher grávida, mãe. Aquilo para mim era tudo muito mágico. Quando eu engravidei do Davi, eu passei tanto mal que eu falei que assim, eu não vou ter mais nenhum, vai ser o primeiro e o último. Então, eu queria muito aproveitar aquela gestação, eu queria aproveitar cada minuto daquela gestação, porque eu estava decidida que ia ser a última. No trabalho, eu tinha que toda hora pedir para o cliente esperar e sair correndo. E aquela rotina de casa, de cachorro, de banheiro, e de trabalho, e de banheiro. Eu atendia quando eu chegava do trabalho, eu também fazia unha, era um bico que eu tinha, porque eu queria muito ser independente financeiramente. Então eu pegava tudo que tinha. O meu corpo não estava disposto a me sustentar. Ele só queria ficar deitado, ele não queria nada. Eu totalmente frustrada. Meu sentimento eu acho que era de frustração. O que aconteceu comigo? Cadê a minha força de vontade de fazer minha casa prosperar, de fazer meu marido... Tinha tudo ido pro ralo, na verdade pro vaso, né? Literalmente pro vaso. Gente do céu, hoje tô rindo, mas na época o bicho pegou, tá? Gente, naquele momento eu queria apoio, eu queria receber uma mensagem assim, parecida mais ou menos assim. Amor, não se preocupe, nosso filho vai chegar, é o nosso maior sonho. E se você não conseguir cuidar da casa, quando eu chegar, a gente cuida junto. O que você não conseguir, a gente faz junto. O que importa é você e o nosso filho estar bem. Te amo. Mas eu nunca recebi. Quando ia chegando a tardezinha, que batia o cansaço mesmo do dia a dia, mas tudo que vinha acontecendo, eu recebi uma bela frase assim. O que você fez o dia inteiro que essa vasilha tá suja até agora? Aquilo era uma espada que atravessava a minha alma, porque além de eu não estar sentindo nenhum tipo de apoio, eu ainda estava sendo cobrada, eu ainda estava sendo criticada pelo que eu não fiz. Eu me esforçava tanto para fazer o máximo. E aquelas vasilhas sujas, era um motivo de uma cobrança. Dia após dia, me sentindo frustrada, decepcionada, usada. Parece que ele casou, ele só queria uma faxineira, uma cuidadora do lar dele. Me senti arrependida. Joguei a minha única chance que eu tinha no lixo. Era isso que eu sentia. Eu pensava, Jesus, me salva. E agora o que eu faço? A felicidade que eu casei para ter não existe. Era uma ilusão. O que aconteceu? Por que ninguém me avisou? Aí eu decidi nutrir uma esperança. Minha felicidade vai chegar quando meu filho nascer. É isso. Meu marido vai amar tanto aquele ser que ele vai ficar mais em casa, ele vai me ajudar, ele vai me apoiar, e ele vai ver por tudo que eu tô passando, e ele vai reconhecer tudo o que eu faço. Quando o bebê nascer, ele vai se transformar. E aí o que aconteceu? Muitas de vocês que estão me ouvindo já sabem o que aconteceu. Ficou pior. Ficou inúmeras vezes pior. Quando o bebê chegou, era um cansaço que assim eu nunca tinha sentido antes. Era noites e noites sem dormir. Eu nunca imaginei que um ser humano podia passar tantas noites assim sem dormir. Às vezes, quando ele chorava à noite, eu falava, amor, pega ele, que eu não aguento mais. Ele falava assim, eu não, eu tenho que trabalhar para pagar as contas, isso é trabalho seu. Gente, como eu pedi a Deus parceria. Eu queria que meu marido fosse meu parceiro. Mas estava longe disso. Eu queria sumir. Só que eu não podia sumir. A vida adulta chegou e ela é pesada, ela é muito pesada, não tem como sumir para onde.
Com que dinheiro? Como que eu ia fazer? Aquele serzinho que acabava de nascer era o maior amor de todos que eu já senti. Não tinha como. A vida adulta é isso. Eu comecei a pensar dessa forma e tentar me acalentar. E eu só pensava, cadê a felicidade de ter filho, que todo mundo posta, que é lindo? Gente, eu amava aquilo. Eu amava aquela coisa mais linda do mundo pra mim. Eu amava. Mas e aquela canseira, o que eu fazia com aquilo? Aquilo estava tomando conta de mim, eu não conseguia aproveitar aquela fase tão gostosa do meu filho. Meus peitos tudo sangrando, uma dor insuportável, meus pontos tudo inflamado, eu não conseguia sentar direito. Cadê a felicidade que eu casei para ter? Cadê? Foi aí que a gente recebeu uma proposta de mudar para uma cidade que a gente não conhecia nada nem ninguém. De princípio, aquilo foi assustador, porque nem eu nem meu marido nunca tínhamos saído da cidade de mudança, nunca. A gente era bem agarrado, a nossa família toda morava ali naquela cidade, então foi bem difícil. De cara, o Marlon queria rejeitar a proposta, ele ficou bem resistente. Mas eu conversei com ele e falei assim: vamos aceitar, pode ser uma proposta muito boa, é uma proposta muito boa que a gente está recebendo, e pode ser que a nossa chance de vida esteja aqui. Se der errado, a gente sabe que a gente aproveitou a oportunidade. De agora, se a gente não for, a gente não vai saber. Para mim, era muito além daquilo. Para mim, eu tava pensando assim, longe da família dele, dos amigos dele, do bar que ele gosta de ir todo santo dia, longe de toda a vida que ele tá levando, a gente ia trabalhar junto de 8 da manhã às 18 e tudo ia se resolver. Só que não. Quando eu pensei assim, não dá para piorar, piorou. E aí o que aconteceu? Nesse período que a gente morou nessa outra cidade, a gente conviveu tanto que a gente perdeu o interesse um no outro. A gente começou a gente brigava demais. A gente começou a cogitar a separação mesmo, porque a gente brigava demais. E foi nesse período que quando a gente trabalhava, como eu te disse, das 8 às 18. Depois disso, desse período, eu ia para casa cuidar do bebê de 8 meses que a gente tinha. E ele decidiu conhecer a cidade, ele decidiu fazer novos amigos, conhecer novos bares. E aquele sentimento de arrependimento dobrou. Porque e agora? Se estava difícil lá na minha cidade, que eu tinha todos os meus parentes, eu tinha toda a minha família, meu suporte, eu tinha amigas. Imagina aqui que eu não conheço ninguém, não tem aonde eu ir, com quem eu ir. Eu não posso fazer nada, a não ser ficar em casa lamentando. E esse fardo foi pesando cada dia na minha vida. Até que 2020 veio a pandemia. E aí a loja fechou. A gente voltou para nossa cidade. Quando a gente voltou, eu falei, chega, o dia do basta chegou. E aí essa aliança que eu tirava todos os dias, todas as brigas, eu coloquei ela. E falei, se eu casei para ser feliz, então eu vou ser feliz no meu casamento, custe o que custar. Olhei para o céu e falei assim, Jesus, segura a minha mão que eu vou. E eu fui. Comecei a ler livros, ver infinitos vídeos de construção de casal, reconstrução de casamento, de desenvolvimento. Aí eu via que algumas coisas davam certo, outras coisas não davam certo de jeito nenhum. Outras coisas davam certo por um curto período de tempo. Alguns cursos ele tinha que participar e ele falava que não ia participar de jeito nenhum, porque era eu que tinha que mudar, era eu que era cheia de defeitos, era eu que cobrava demais, era eu que criticava ele demais, era eu que ficava no pé dele demais, era sempre eu que eu alterava, que eu era isso, eu era aquilo, que era eu que tinha que receber essa mudança. Então, eu comecei a ver que esses cursos de casal não estava fazendo efeito para mim. Não estava fazendo efeito no meu casamento. Fazia por um curto período. A gente tinha paz por umas 2 semanas, depois a gente voltava a estaca zero de novo. E quando a gente voltava a essa estaca zero de novo, eu me sentia tão frustrada, sabe? Parecia que eu estava num barco com a minha família e só eu remasse. Parecia que eu andava em círculos o tempo inteiro. Sem a ajuda dele não ia. Aquilo era pesado demais só para mim. Eu não conseguia carregar uma família inteira nas costas, ainda sendo atacado o tempo inteiro, criticado o tempo inteiro, cobrado o tempo inteiro. Quem tinha que mudar era eu, quem era errado era eu, quem precisava de melhorar era eu, quem precisava de mudança era tudo eu. Ele era sempre certo de tudo. Aquilo estava, assim,
não estava tendo resultado. Como eu já tinha decidido que eu ia ser feliz, custe o que custar, eu fiquei pensando como que eu vou resolver isso. E foi aí que eu desenvolvi o método Despertar. E foi a partir daí que eu conquistei o reconhecimento dele. Passei a receber mensagens, carinho, atenção. Meu casamento hoje está bem mais leve. Hoje eu tenho com quem dividir a minha carga. A prosperidade entrou pela porta da frente. Hoje eu tenho 2 filhos. E assim, sou apaixonada pelo jeito que meu marido é com eles como pai. Hoje ele dá total atenção, não só para mim, mas para os 2 meninos também. Hoje ele levanta à noite, ele troca, ele dá banho, ele dá comida. Sabe aquele sentimento de arrependimento que eu já falei com você antes? Então, ele ainda existe. Por que que eu não fiz esse método antes e eu passei por tanto tempo me sentindo humilhada, rejeitada, maltratada, usada? Por que que eu deixei o meu filho mais velho presenciar tantos momentos de briga, de choro, de crise? Não precisava disso. Eu sinto, o meu arrependimento é que eu perdi muito tempo, mas são águas passadas. E você sabe o que é melhor? Meu marido não precisou de querer participar de nada. Eu sou Daiane e assim como você, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou mãe de 2 crianças, do Theo e do Davi. E sou esposa com muito orgulho do Marlon. E o meu propósito é ajudar esposas a serem reconhecidas por tudo que fazem e a ter um casamento leve e próspero. Então, se você gostou do conteúdo, tá comigo até agora, se inscreve no canal, porque a partir de agora vai ter muito vídeo. Eu estou construindo um legado e eu quero te convidar a fazer parte desse movimento com a gente. Clica aqui, se inscreve e deixe seu joinha.